todo aquele que tem, será dado ainda mais. E aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Olá, irmã, olá, irmão. Que frase estranha é essa do Evangelho de Mateus, que nos é oferecido hoje para reflexão na nossa liturgia. Trata-se de um texto de Mateus 25, dos versículos 14 a 30. Esse texto está dentro do conjunto da obra de Mateus, intitulado como Discurso Escatológico, ou melhor, aquele discurso que trata da esperança última da vida, da finalidade última da vida, e que é o último discurso do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus normalmente é organizado em 5 discursos: o Sermão da Montanha, o Sermão do Envio, o Sermão das Parábolas, o Sermão da Comunidade e o Sermão Escatológico. E nesse Sermão Escatológico nós temos uma parábola. É bem verdade que nós já tivemos o capítulo 13 todo um discurso feito de parábolas, cheio de parábolas, com 7 parábolas. Mas agora Mateus usa ainda também 2 parábolas, e em todo o texto dele ele usa parábolas, coloca essas parábolas na boca de Jesus, né? E essa parábola de hoje é a chamada parábola dos talentos. Jesus compara o reino de Deus a um homem que foi viajar e antes de viajar distribuiu os seus talentos, os seus dons. Cada talento representava uma quantia enorme em moedas de ouro, uma quantia inimaginável que jamais um trabalhador conseguiria juntar na sua vida. E o texto diz que esse patrão, esse dono, né, dessa propriedade, distribuiu os dons. A um deu 3 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Mas que coisa mais estranha! Nós ouvimos falar a vida inteira que as parábolas Jesus as contava porque era fácil para o povo entender. Mas não é bem verdade assim. As parábolas normalmente não são evidentes à primeira leitura ou à primeira audição. Ao contrário, elas são cheias de estranhezas, como disse Paul Ricoeur. O texto é cheio de estranhezas e ao ouvir uma parábola a gente fica encucado. A gente fala: que patrão é esse que resolveu dar ouro para os empregados e que ainda não deu igual, para um deu 3, para outro deu 2, para outro deu 1. Faz parte da técnica do uso das parábolas despertar a curiosidade e o interesse do ouvinte. E essas parábolas fazem parte do mundo judaico, do mundo rabínico, e Jesus, como um judeu, usava muito essa técnica, segundo os evangelistas. Quando a gente aprofunda um pouco as parábolas, a gente descobre que Jesus contava parábolas não porque elas eram fáceis, mas ao contrário, porque elas eram intrigantes. Qual o objetivo então da parábola? A multidão, ao ouvir a parábola, quem tinha os ouvidos apurados para a boa nova, sentia despertar em si um interesse e ia sair da multidão e entrar no grupo dos discípulos de Jesus. Porque só os discípulos de Jesus, só os com Jesus, aqueles próximos de Jesus, podiam perguntar separadamente, como a gente viu em Mateus 13, acerca das parábolas. E com isso estava estabelecida a relação de intimidade, de formação entre mestre e discípulo. E essa parábola não é diferente, não. Ela também é muito estranha, a começar pela quantidade de dinheiro que é dada a cada um dos servos. E segundo, pela discrepância entre a distribuição dos dons. E o terceiro, por causa da conclusão, que é muito inusitada. A quem tem será dado mais ainda, e a quem não tem vai ser tirado até o que pensa que tem, né? Bom, vamos recapitular. Ao dar os talentos para os empregados, o que se espera dos empregados é que eles façam esses talentos render ainda mais. E isso aconteceu com o que recebeu 3 talentos e com o que recebeu 2. Mas o que recebeu 1 enterrou o seu talento e não fez nada com ele. Quando o patrão voltou,
ele usou o argumento: sei que és um homem austero, que colhe onde não semeaste, recolhe onde não plantaste. Então fiquei com medo e enterrei meu talento. E o patrão então vai dizer: servo mau e preguiçoso, você não cultivou o talento, não usou bem, vou dar para o que tem 3. Vejam que o problema aí não é a quantidade de talentos, nem é o medo que o empregado sentiu com aquele de perder os talentos. O problema está no serviço, na diaconia, na colocação dos dons e dos talentos a serviço do outro, multiplicando-os. Ora, ser medroso não é problema, mas ser preguiçoso é um problema sério. Então, a comunidade cristã não podia aceitar isso. Cada discípulo, cada discípula já sabia o seu caminho. Renunciar a si mesmo, a sua própria vida, como um dom a ser colocado a serviço dos outros. Por isso, então, Jesus recrimina esse servo e diz para ele que vai tirar até o dom que ele achava que tinha, que foi enterrado. Uma clara alusão a cada um de nós, né? Que enterramos os nossos talentos por medo de servir, por preguiça, porque achamos que nós devemos ser servidos ao invés de servir o outro. Então Jesus vai nos ensinar que não é assim. Quanto mais a gente serve, mais os nossos dons se multiplicam. Quanto mais a gente coloca os nossos dons a serviço do outro e faz da nossa vida uma oblação, uma oferenda para o bem do outro, mais planificada a nossa vida fica. Porque, como nos recorda Paulo, né, há mais alegria em dar do que em receber. Então, toda vez que a gente se doa, que a gente se entrega, nossa alegria é multiplicada. Toda vez que o nosso amor é repartido, esse amor alcança uma plenitude ainda maior. Toda vez que a gente entrega a nossa vida para o outro, nossa vida ganha mais sentido e a gente mesmo é que fica mais feliz quando faz o outro feliz. Então, que essa parábola de Jesus, tão estranha a princípio, possa nos interrogar, nos interpelar, nos fazer sair de nós mesmos para nos aproximar de Jesus e poder escutar dele esse apelo de colocar a nossa vida a serviço do outro. É isso que eu desejo para mim e para cada um de vocês. Um abraço e até a próxima.